Hoje nós estamos iniciando um ciclo de palestras em que nós vamos falar sobre o livro Magia de Redenção, psicografado por Hercílio Maes, um livro de Ramatiz. Então, durante esse próximo mês, em cada sexta-feira, teremos um ou mais capítulos do livro que serão abordados. E hoje, então, eu escolhi falar sobre... Vou fazer algumas considerações sobre o feitiço. Este livro, quando ele foi psicografado, ele ficou guardado durante 15 anos, ele foi engavetado. Porque Hercílio Maes achou por bem não publicá-lo, porque ele ficou entre constrangido e surpreso com o assunto, com o tema que foi abordado, e ele na realidade tinha medo de cair no descrédito e de ser ridicularizado pela crítica, porque é um assunto bastante polêmico, Ele aborda magia, feitiçaria. Então, esse livro só foi publicado em 1967. Ficou 15 anos engavetado. Até que chegou o momento em que foi dito a ele, não, agora tu publica, está na hora de publicar. E aí ele tomou coragem e publicou. E já são várias, não sei quantas edições, O meu exemplar, por exemplo, é de 2002, é a 10ª edição. Vocês vejam, de 2002 a 2012, são 10 anos, já nem sei em que edição está. Mas ele realmente é um livro que é bastante procurado. Então, vamos falar um pouco sobre magia, sobre feitiço. Será que existe feitiço? Pergunto a vocês. Não existe? Alguém acredita em feitiço? Alguém não acredita? Alguém tem medo de feitiço? Esse tema ele é muito polêmico. Uns acreditam, outros não. A população não se importa muito com o assunto. E as coisas vão acontecendo ao nosso redor. Mas o que é, afinal, feitiço? Feitiço, sortilégio, bruxaria e enfeitiçamento significam operação de magia negra, destinada a prejudicar alguém. Antigamente, esta palavra, feitiço ou sortilégio, expressava tão somente a operação de encantamento, ou, no sentido benéfico, de acumular forças em objetos, animais e seres. Daí, o feitiço significar outrora a confecção de amuletos. Era muito comum, as pessoas fazerem amuletos, talismãs, escapulários e orações de corpo fechado. É muito comum a gente escutar, eu tenho corpo fechado. Fulano não pega nada, ele tem o corpo fechado. Cuja finalidade era proteger o indivíduo. O feitiço é um processo de convocar forças do mundo oculto para catalisar objetos que depois irradiam energias maléficas em direção às pessoas que são visadas pelos feiticeiros. Quem faz feitiço é um feiticeiro. Com o passar do tempo, surgiram os filtros mágicos e as beberagens misteriosas, as figuras, daqueles magos mexendo o caldeirão. Nos desenhos, nos filmes, nós temos nas histórias, na literatura, os famosos bruxos mexendo o caldeirão, fazendo suas poções.
Nós mexemos caldeirão diariamente, nós fizemos a nossa poção benéfica quando nós cozinhamos. É um tipo de magia, mas é uma magia benéfica, porque nós colocamos todo o amor quando preparamos o alimento nosso e de nossa família. Então, quando surgiram os filtros mágicos e as beberagens misteriosas, era para favorecer amores, casamentos, enquanto se faziam amuletos com irradiações nocivas, ao mesmo tempo que se fazia amuletos escapulares para beneficiar, também se faziam amuletos para prejudicar, com finalidades vingativas. Ou seja, se fazia trabalhinho, né, como as pessoas falam, para tirar os inquilinos das casas em que nós queríamos alugar ou que nós iríamos comprar, não conseguíamos nos livrar dos inquilinos, mandava brasa num feiticinho. Uma poçãozinha, vou fazer um trabalhinho para ele sair de lá. Faziam, fazem. Compromissos desmanchados, noivados, casamentos. Aquele que foi abandonado não se conformava, mandava um trabalhinho, um feitiço para cima do outro. E aquele que abandonou, às vezes ia para a cama, na maioria das vezes, ficava acamado durante meses até, né, com uma doença desconhecida. Ficava amargando o abandono através de uma doença que os médicos não conseguiam debelar. No trabalho, quando alguém queria a vaga de alguém ou quer a vaga de alguém e não sabe como se livrar do colega, vai lá e prepara um trabalho para que aquele colega seja afastado e o pretendente ocupe aquela vaga. Às vezes de uma forma até em que ele não teria condições de ocupar aquela vaga. Mas é o jeito que encontrou de se livrar do seu possível concorrente. Vizinhos, brigas de vizinhos. Quando um vizinho se incomoda com o outro e não consegue resolver a situação, manda fazer um trabalho. Agora ele vai ver, vai secretar. E fazem, gente. E fazem. Se faz trabalhos por qualquer coisa. Tem gente que paga e tem gente que recebe para fazer. Basta procurar. Então, a palavra feitiço, que definia a arte de encantar a serviço do bem, passou a indicar um processo destrutivo ou um processo de magia negra. Mas nós precisamos compreender que o êxito da bruxaria, né, também depende da cooperação eficiente dos espíritos desencarnados e comparsas do mago ou feiticeiro. E esses espíritos desencarnados se encarregam de desmaterializar os objetos em questão, transportando as matrizes ou os duplo etéricos dos objetos para serem materializados nos travesseiros, nos colchões, ou naqueles locais onde a vítima, vamos chamar assim, do enfeitiçamento, permanece por mais tempo. Vocês vejam assim, ó, que interessante, né? Nós, hoje, 2012, falando sobre feitiço, sobre magia negra. Meu Deus! E o progresso da humanidade na área científica, tecnológica, moral. Resolve a civilização ser adiantada sobre um aspecto, quando no outro,
que seria o aspecto moral, nós ainda estamos deixando a desejar. Por isso, nós hoje estamos falando, iniciando uma série de palestras sobre este tema. Os bruxos encarnados, tem muito bruxo encarnado, gente, transformam-se em agentes representativos da verdadeira indústria da bruxaria, sediada no astral inferior, a qual exerce a sua vasta atividade nas regiões limítrofes do planeta. É um intercâmbio entre os dois planos, é um conluio entre os dois planos para prejudicar a humanidade. Aumenta cada vez mais os grupos desencarnados sediados nos limítrofes do planeta, trabalhando com os feiticeiros encarnados, visando algumas pessoas, alguns seres. Estes espíritos malfeitores, menos esclarecidos, vamos chamar assim, né, atendem a multiplicidade de pedidos e contratos de clientes encarnados que desejam afastar o próximo de seu caminho, ou então vingar-se dos seus desafetos, concorrentes ou aqueles que eles julgam mais felizes, mais venturosos, mais bem-sucedidos, aqueles que ganham menos que eu, mas têm uma vida melhor, no meu ponto de vista, que às vezes é distorcido, né? Então, a forma que as pessoas encontram de vingar-se ou dar um corretivo naquele ser é através da feitiçaria. O enfeitiçamento cria em torno do enfeitiçado, não vamos dizer vítima, porque ninguém é vítima de ninguém e ninguém é vítima de nada. Vamos chamar de enfeitiçado. Então, o enfeitiçamento cria em torno do enfeitiçado um campo vibratório de fluidos inferiores, o qual dificulta a receptividade intuitiva de instruções e recursos socorristas a serem transmitidos pelos guias ou os conhecidos anjos guardiões, que operam em uma faixa mais sutil. Quando a pessoa está num processo desses, vamos chamar assim, magístico, ela fica tão envolvida que ela não percebe as sugestões que os seus amigos espirituais, seus anjos guardiões, espíritos familiares, etc, lhe dão. A pessoa fica surda, cega e muda. Não aceita. E se alguém chegar e falar e dizer, olha, alguma coisa está acontecendo contigo, quem sabe, né? Tu vai em algum lugar, tu procura saber o quê? Eles não aceitam. O envolvimento é tão grande, é tão forte, que a pessoa fica alheia a tudo o que acontece ao seu redor. O esforço principal do feiticeiro ou do mago é isolar a vítima de qualquer tipo de auxílio, deixando-a desamparada na esfera da inspiração superior e entregue apenas as sugestões malévolas que lhe desorientam as atividades financeiras, provocam perturbações emotivas, condições pessimistas e conflitos domésticos. Cai o mundo em cima daquele ser, dá tudo errado para aquele ser. A família começa a se desorganizar. E a briga de tudo quanto é lado, a confusão de tudo quanto é lado, e as pessoas não se dão conta do que está acontecendo.
se acham injustiçadas, né? A minha família não me entende, meus amigos não me entendem, e não tem condições de parar para pensar naquilo que está ocorrendo. E tanto quanto mais a vítima se rebela ou se aflige, em vez de optar pela oração e vigilância às suas próprias imprudências emotivas e seus pensamentos contraditórios, ela também oferece um maior campo de ação favorável para os espíritos desregrados infelicitarem sua vida. Ou seja, nós mesmos fornecemos material para que os irmãos nos atrapalhem mais do que nós já somos atrapalhados no nosso dia a dia. Pela nossa imprudência, pela nossa invigilância, nós alimentamos ainda mais todos esses acontecimentos. Porque não paramos, não pensamos, não analisamos aquelas coisas que estão nos acontecendo. Os feiticeiros fazem de tudo para evitar que as pessoas enfeitiçadas sejam alertadas quanto à realidade da bruxaria. Os seus comparsas desencarnados desviam do caminho das vítimas quaisquer esclarecimentos ou ensejos favoráveis, para que possam transmitir-lhes doenças, infortúnios, dificuldades, e possam assim praticar à vontade o enfeitiçamento. Nós mesmos nos entregamos a essas práticas pela nossa invigilância. Em geral, a maioria das criaturas alega que nunca fez mal a ninguém e por isso jamais seria enfeitiçado, por não merecer tal coisa. Nós não acreditamos. Nós não acreditamos em enfeitiçamento, não acreditamos em magia. Nós achamos que conosco não pega. Eu não faço mal para ninguém, não pego. Ou então diz assim, mas aquela pessoa tão boa, fulano, tão santo, tão bom, quase canonizado, como que foi pegar? Essas coisas estão acontecendo com ele, todos esses infortúnios, mas como uma pessoa é tão caridosa? Hoje, né? Hoje uma pessoa caridosa, e antigamente? Em outras encarnações, em outras vidas, será que era tão caridoso? Nada acontece de graça para ninguém. Aquelas pessoas que já tiveram envolvimento com magia, com enfeitiçamento, provavelmente vão passar por esta prova, para superá-la, para vencer estes obstáculos, para serem testados na sua tenacidade, na sua prudência, na sua vigilância. Então assim, é santo, é canonizado na atual encarnação, mas e nas anteriores? Será que não teria um registro de uso de magia? Será que nós, nas nossas encarnações anteriores, não temos nos nossos caminhos a magia? Não fizemos uso dela para nos beneficiar ou para prejudicar terceiros? Por isso que nós dizemos que ninguém é vítima de ninguém. Todos passam aquilo que precisam passar, que é o nosso aprendizado. Pouco importa se a pessoa merece ou não merece o impacto do enfeitiçamento. A sua segurança e a sua defesa dependem exatamente de sua maior ou menor integração ao Evangelho do Cristo. A vivência incondicional dos ensinamentos evangélicos é que realmente desintegra toda e qualquer carga maléfica projetada sobre o homem. É a nossa proteção, é o nosso amparo. São tão poucas as pessoas que já usufruem dessa condição superior, que o processo de enfeitiçamento ainda produz efeitos maléficos em quase todas as criaturas. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de acontecimento.
porque nós ainda não temos uma vivência evangélica. Nós temos dificuldade imensa de aceitar e praticar o ama teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros o que não gostaria que te fizesse. E a cada um segundo as suas obras. Isso para nós parece tão distante, tão difícil, que parece assim, serve para os outros, mas não serve para mim. Nós não praticamos os ensinamentos. E é tão simples, é tão fácil, nós não buscamos as coisas. O abra, bata e se abrirá. Ou seja, nós temos que buscar, nós temos que procurar através do estudo, através do nosso empenho, do nosso trabalho, em sermos cidadãos honestos, cidadãos bons. No momento em que nós optarmos por isso, está optado. Nós não teremos mais problemas em nossa vida, em nossas escolhas. Porque se optarmos pelo caminho reto, pelo lado do bem, pelo lado da luz, não tem mais o que escolher. Não tem mais dualidade que nos faça balançar. Por quê? A escolha está feita. Mas, quando esse dia chegar, nós estaremos evangelizados. Nós estaremos com esse código de ética e moral internalizado, que são os ensinamentos de Cristo. A receita nos foi dada há 2000 anos. Só que nós ainda não compreendemos. Nós temos uma dificuldade imensa de aceitar aquelas, vamos dizer assim, regrinhas bem práticas de vivência no dia a dia. A melhor defesa contra as projeções de fluidos maléficos que são geradas por todas as formas de enfeitiçamento é a vigilância incessante contra toda sorte de pensamentos contraditórios, pecaminosos e emoções descontroladas. Os nossos pensamentos são algo complexos. Nós temos dificuldade de controlar e trabalhar os nossos pensamentos. Passam pela nossa cabeça tantos pensamentos contraditórios que nós temos uma dificuldade muito grande de aquietar a nossa mente. Nós não conseguimos aquietar a nossa mente, esvaziá-la de toda essa contradição e nos internalizar e buscar dentro de nós o sagrado. Porque o sagrado não está fora de nós. Por mais que nós busquemos através das religiões, através dos grupos de estudo de desenvolvimento, ele está dentro de nós. Ninguém vai fazer nada por nós. As pessoas, os grupos, as casas religiosas poderão nos indicar o caminho, mas o trabalho é nosso, de encontrarmos dentro de nós Deus, uma vez que nós somos parte dele. O dia que nós entendermos que ele está dentro de nós e que quando eu olho para aquele outro companheiro de jornada, eu estou vendo Deus à minha frente, porque ele também é Deus, é divino, por ser parte integrante do divino, eu já terei dado um passo na minha caminhada para me tornar um ser melhor. A oração é o poderoso antídoto de química espiritual que traça fronteiras protetoras em torno do ser humano e decompõe os fluidos deprimentes e ofensivos. Aí fica uma pergunta: mas então nós estamos entregues a toda sorte de enfeitiçamento, toda sorte de trabalho? O que nós devemos fazer? Como escapar desse tipo de coisas, vamos dizer assim? Através da vigilância, através da prece. Não aquela prece decorada que nós pegamos um livrinho, um manualzinho e lemos de cabo a rabo, e assim vamos lendo a prece. Não, não é isso. Não é a quantidade de palavras que vai determinar o valor da nossa prece. É aquilo que nós estamos sentindo dentro de nós. É o que nós externamos
com palavras ou pensamentos, mas vindas do nosso coração. É a única forma, é sermos melhores para tentar nos proteger. Pessoal, hoje é noite de pretos velhos. Essas entidades amigas, maravilhosas, estes seres que aqui vêm, cheios de amor, para nos ajudar, para estar conosco. Vamos então, nos sentando bem à vontade,